Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Costa, falando aqui pela FATEC de São Roque, no curso de Sistemas para a Internet, na disciplina de Desenvolvimento para Servidores 2 do quinto semestre. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui eu estou gravando essa aula para que a gente possa fazer uma etapa da nossa disciplina, e hoje a gente vai tratar aqui a correção da atividade P1 que nós fizemos aí na última semana. Então aqui, o que nós fizemos? Eu elaborei aqui para vocês as notas de aula, juntamente com a codificação e o Insomnia batendo nos endpoints de uma das formas, tudo bem? De uma das formas de atender às necessidades dos exercícios passados para vocês. Lembrando que aquilo que eu deixei muito claro em sala de aula e reforço aqui, é que temos diversas maneiras de resolver esses problemas, tá bom? O que eu vou deixar dito aqui, gravado nessa aula, é exatamente uma das formas, tá? Que a gente tem para poder confeccionar a solução desse problema, dos problemas, na verdade, que a gente tem feito aqui. Mas é uma forma só, gente. Cada cabeça, cada desenvolvedor, cada técnica, cada aprendizado faz com que a gente tome decisões nas implementações, nas soluções de problemas que trabalhamos de formas diferenciadas, tá bom? O que vale ressaltar aqui, deixar muito claro, é que esta é uma das formas, né? Até vocês, durante as aulas aí, os alunos do quinto semestre apresentaram soluções diferenciadas, aquelas coisas todas, que muitas delas não batem, não são as iguais, até mesmo parecidas com a que eu implementei aqui, tá? Mas antes da gente começar a falar a respeito disso aqui, eu gostaria de fazer uma ressalva e até dar uma ênfase, né? Pô, mas qual que é o objetivo, né, dessa atividade? Essa atividade é uma atividade, para quem está vendo aí a primeira vez, que tem o objetivo de fazer um CRUD, né, um acrônimo de Create, Read, Update and Delete, tá? De um software, um sistema que a gente está implementando nas nossas aulas, um sistema de compras, e a gente está trabalhando a ideia do CRUD de um usuário, né? Nós implementamos de forma básica esse CRUD durante nossas aulas e implementamos todo ele, né? O que diferenciou para a nossa P1 foi que dentro desse conjunto já desenvolvido nas aulas foi pedida, né, algumas atividades de alteração e até alguma implementação no código atual, tá? Mas por que isso, né? Por que a gente faz dessa forma, né? Só poder explicar a contextualização dessa avaliação. A ideia nossa é que nós simulemos uma prática diária dentro de uma empresa, de um time de desenvolvimento, onde eles têm algo já codificado, implementado e que tenha alterações a serem feitas, né? Chega um líder de projeto, um tech lead, com a ideia e fala: olha, nosso cliente disse algumas coisas para mim, agora a gente vai ter que modificar o nosso projeto de acordo com novas diretrizes. Então, a ideia aqui é jogar todo o projeto fora e começar do zero novamente? Óbvio que não, eu acho que isso não vem ao caso. Mas a ideia é fazer os alunos a treinarem o seguinte: poxa, eu tenho uma solução já implementada, e nessa solução que eu tenho implementada, o que eu vou fazer para poder atender essa nova necessidade, né? Atender essa nova necessidade, elas nos põem a entender algumas coisas e a compreender e saber também. A primeira delas, eu tenho que ter muito bem enraizado o conceito da regra de negócio aplicada até o momento. O que é isso? É entender como que o sistema funciona até o momento. Então, para quem está presente nas aulas, para quem acompanha nossas aulas de forma semanal, aí como acontece, bem e sabe, acompanha isso muito bem. Então, ele sabe muito bem como que está a regra de negócio do trabalho que a gente tem feito. Então, ótimo, isso é legal.
Por quê? Porque quando você for aplicar essa parte que a gente vai mostrar aqui, você precisa entender como o sistema já está funcionando, para que você possa saber onde você vai modificar, os pontos que você vai ter que mexer e o que fazer, né? Se eu não tenho essa compreensão nata do que o meu projeto faz, eu não tenho como mexer nele, tá? Então isso é uma das compreensões e isso é uma coisa que acontece de forma, vamos dizer assim, corriqueira e diária dentro de empresas de desenvolvimento de software, né? O nosso dia a dia de desenvolvimento de software é uma das coisas que a gente faz bastante. Isso aqui a gente aplica na parte de manutenção de software, né? Então é pegar algo que já está implementado, codificado e fazer uma alteração, uma implementação. A implementação pode ser tirar algo, pode ser acrescentar algo, pode ser modificar algo, né? Nesse contexto dessa aula nossa aqui, a gente vai trabalhar essas três coisas, tá bom? Eu só vou deixar muito claro isso aí, esse objetivo inicial de trabalho, porque isso tem uma suma importância dentro do processo de desenvolvimento, né? E para isso a gente coloca os alunos na prática para poder fazer isso dentro de um período, né? Onde tiver que apresentar uma solução, né? Tá bom? Então, agora vamos partir aqui para a tela toda e aí a gente vai começar a falar um pouco e codificar melhor tudo que a gente está falando aqui para vocês. Bom, vindo aqui para a tela toda, o que a gente está trabalhando aqui, né? Bom, eu tenho aqui algumas... Só um minuto. É isso aí. Então, o que a gente tem aqui nesse momento aqui? Bom, aqui é a atividade que a gente tinha proposto para os alunos, né? Que é fazer algumas atividades. Então eu simulei que um líder técnico que vai precisar que o time de desenvolvedores atualize o sistema desenvolvido até o momento. Em cima disso, a gente vai trabalhar algumas coisas interessantes. Por exemplo, o que é pedido por ele, né? Foi pedido que no método de valida login, que é um método que a gente fez lá nas primeiras aulas, na classe MAcesso, a gente vai precisar que esse técnico, esse líder técnico, ele pediu que fosse retornado o status do usuário ao logar. Ou seja, se ele estiver deletado, que é uma situação que a gente fala logicamente falando, ela deve ser informada em tela, né? Então o que acontece? Bom, se a gente for para o nosso código, e aqui embaixo eu fiz uns dizeres aqui importantes para a gente poder entender a explicação. De novo, senhores, eu enfatizo isso. Isso aqui é uma das formas de a gente resolver esse problema, beleza? Uma das. Então, nesse primeiro momento, o nosso exercício tinha o desafio de modificar algo que já tinha sido feito, né? Para isso a gente precisa modificar o método valida login. Esse valida login estava na nossa model MAcesso. Então, indo aqui para o Insomnia, voltando aqui no MAcesso, então vou só ampliar a tela um pouquinho aqui para a gente poder enxergar melhor. Então o que a gente está fazendo aqui? Como ele quer que a gente retorne o status, né? O que foi realizado nesse método que é diferente do anterior, né? Nesse método anterior a gente tinha um select, e esse select acompanhava o usuário, a senha, que é, né, informado, e tinha um status também. O status, como vocês lembram da aula, é um campo que determina se esse usuário está ativo ou não no nosso sistema, certo? Nesse caso eu tirei o status e só mandei ele buscar o usuário e a senha na base de dados, nada mais do que isso. E o que eu fiz? Eu fiz com que esse retorno me posicionassem no atributo linha para eu poder comparar elemento a elemento que eu quisesse lá na frente. Só que no meu caso só precisava do status. Então o que eu faço aqui? Eu faço um select na base de dados, passando usuário e senha,
ele me dá um retorno e a primeira validação que eu faço é assim. Você não achou nenhum usuário, nenhuma senha, nenhum usuário e senha acoplado aqui? O que é isso? Ele foi na base de dados, bateu lá o Chiquinho, senha 123. Ele foi na base de dados, bateu e não me trouxe nada, porque ele não trouxe nenhuma linha afetada, né? Se ele não me trouxe linha, você já está zerado, então, ou seja, esse usuário já não existe na minha base. Sem status, com status, pouco importa aqui. Ele não tem mais, ele não tem dados aqui dentro. Correto? Agora, vamos supor, ele trouxe esse cara e me trouxe alguma coisa, então esse elemento vai ser diferente de zero, então ele vem para o else. E aí dentro do else, pessoal, eu faço a validação do status, que eu joguei o resultado aqui dentro dessa variável linha aqui, e pergunto, ó, se o resultado que ele trouxe lá no campo status for igual a D de deletado, que é o que está aqui, ó, até acompanhando o raciocínio aqui, né? Acho que está até melhor aqui para explicar. O que ele faz aqui? Ele vai me retornar o código 5, o usuário desativado na base de dados. Tá? Caso contrário, ele vai me trazer o usuário correto. Então, quando eu entrar nesse else aqui, esse if só está para tratar o quê? Para tratar o status desse usuário. Se ele não tiver deletado, ele vai estar ok. Então, ele responde isso para mim e retorna em dados. Tudo bem? Na login, por sua vez, que a gente já tinha implementado, eu não precisaria mudar nada. Tá? Por quê? Porque a controller login simplesmente me recebe os dados do front, valida, ou do Insomnia, né? Valida se eles estão ativos, ou, perdão, se eles estão diferentes de vazio, e estando diferente de vazio, ele vem e chama o método e executa. Tá ok? Fazendo isso nos endpoints, que a gente está falando aqui, é justamente isso. Ó. Então aqui eu criei umas simulações aqui, dentro do Insomnia, que a primeira está aqui. Ó. Eu passo o usuário admin e senha, usuário correto. Tudo bem? No segundo elemento, eu pus até aqui um print, eu estou falando que o admin, eu vou pôr o status de deletado nele. Fui lá e coloquei. E vou bater o mesmo endpoint. Tudo bem? É o mesmo endpoint, tá vendo? Bati o mesmo endpoint, ele diz, ó, usuário desativado na base de dados. E era isso que o exercício estava pedindo. Tá? Então lá, com o usuário, e aí de novo, com o usuário com o status ativo. Usuário correto. Tá vendo? Então, isso é o que era pedindo o primeiro exercício. Tá ok? Eu ativei, desativei, depois eu reativei de novo e bati, só para mostrar para vocês a execução desse endpoint. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é uma das resoluções do primeiro exercício. Tá ok? Então, de novo, é uma prática bem interessante, certo? Aonde fez a gente fazer uma pequena alteração só, né? Então a gente só teve que mexer na query, na controller, vocês perceberam que eu não mexi, tá? Eu só mexi na model e no método de logar, tudo bem? Tranquilo até aí? Creio que acho que deu para sanar. Isso aqui tá nas notas de aula que eu vou disponibilizar para vocês aí ali no Microsoft Teams, tá bom? E quem quiser também aí, estiver vendo no YouTube e ter acesso a esse material também, manda uma mensagem, muita gente tem o meu WhatsApp aí, também pode chamar. Eu também disponibilizo o material, não tem problema nenhum, tudo bem? Bom, voltando. Vamos para o segundo exercício. Até nas correções aí na FATEC, com o pessoal fala, professor, essa aqui é a execução mais complicada ou complexa do exercício, né?
Creio que sim, creio que sim. Apesar que o terceiro e quarto, como são dois exercícios, mas que vocês vão ver que a gente vai fazer uma correção única, vamos falar assim, porque um complementa o outro. Mas esse segundo exercício ele dava um pouco de trabalho por questão de manipulação de código, aquela coisa toda, né? Bom, vamos lá. No segundo exercício, deixa eu só apagar aqui para posicionar aqui. Usuário, já vou deixar mais ou menos pronto aqui. Então, ó, no segundo exercício, como eu disse, ele era o mais complicado. Então, por quê? O segundo exercício falava pra gente o seguinte, vamos voltar lá, né? Lá no método alterar, lá na classe usuário, na controller, né? E na musuário, que é a model, a gente precisa verificar as atualizações necessárias para que só atualize o que o usuário me solicitar. Então eu vou ter que deixar essa alteração manipulável. Do que? Eu só vou alterar na base de dados o que o usuário me passar de código, ou de solicitação de pedido, desculpa. Então, o campo que ele pedir para alterar é o que efetivamente eu vou alterar. Se não tiver, então, um determinado campo informado, eu não altero aquele campo, só altero o que me for solicitado ali no momento, certo? Então a gente teria que deixar mesclado, poder mesclar esse comando de update. Então ele seria mutável de acordo com a necessidade do nosso usuário, tá bom? Então vamos lá, como que a gente resolveu isso aí, pessoal? Primeiramente, na controller de usuário, lá no método, deixa eu voltar lá, tem um mosquito viajando aqui na minha frente, aqui, pessoal. Na hora que eu tô gravando esse vídeo tá um calor absurdo aqui em Taboão da Serra. Bom, então vamos lá, alterar aqui, ó. Bom, beleza, então o método alterar, o que ele vai ter aqui? Agora a gente vai ter que validar se o que o usuário é obrigatório. Então o usuário continua obrigatório dentro do nosso código, até porque ele é principal, até porque ele é o cara que vai estar lá na cláusula where para a gente fazer a atualização, né? E os outros elementos que compõem a tabela vão ser facultados à passagem. É óbvio que a gente vai fazer um tratamento do seguinte, que pelo menos um desses que são facultados precisam ser passados, porque senão não tem sentido eu fazer um update se eu não estou querendo atualizar coisa alguma, né? Então é isso que o nosso código faz aqui. Então o que a gente fez aqui? Ó? Recebi os dados via JSON, vou mostrar aqui, tanto faz, né? Tipo de usuário, senha e nome. Verifica os parâmetros lá na minha helper, aquele exercício que a gente sempre fez. Alguns dos alunos aí que implementaram as soluções não tiveram alguns alunos que pularam a helper, tiraram essa verificação da helper para fora, tá? Só um minuto. Coisa que não pode, tá? A helper nos ajuda a controlar os campos que vêm do front para que a gente possa efetivamente saber aqui o que a gente está alterando. Verifiquei o resultado ok, dou os setters nos atributos, então, usuário, senha, nome e tipo de usuário, e começa a fazer as validações. Primeiro, valido se ele está passando qualquer coisa diferente disso, administrador comum e vazio, coisa que a gente já tinha feito anteriormente. Vejo a validação do usuário, que me é obrigatória também, tá bom? E aqui, o terceiro elemento, que é verificar se ele está passando pelo menos alguma coisa. Tá vendo? Eu verifico. Ele fala, se o nome for igual a vazio, se a senha for igual a vazio e o tipo de usuário for igual a vazio, eu falo, você não quer atualizar nada. Então retorna para ele. Caso passe 1, 2 ou os 3, não tem problema, eu vou para o else, faço a instância da usuário e chamo o método alterar lá na model, passando usuário, nome, senha e tipo de usuário, ok? Ele vai me dar os retornos que forem acontecendo aqui e depois de tudo executado, ele retorna lá para o front, o meu some lá, os retornos respectivos aqui, ou o respectivo retorno tratado
de acordo com o que foi dado a entrada. Bom, isso é que compõe a controller. Tudo bem? Agora na model. Vamos lá para a model do usuário, lá no método desativar. Vamos lá no método desativar, vou percorrer aqui. Aqui na M usuário, pessoal, no desativar, alterar, né? Perdão, eu tô colocando o carro na frente dos bois, gente. Desculpa aí. Alterar, desativar depois. No método alterar, o que a gente está fazendo aqui? Aí é que muda e pode ser que tenha algumas soluções diferenciadas aí. Mas até aí não tem problema. Foi aquilo que a gente foi tratando em aula lá, inclusive no dia das correções de avaliação com cada um de vocês, certo? Então, eu começo aqui a minha função de alteração, recebendo usuário, nome, senha e tipo de usuário, que veio da minha controller. Aqui eu já monto uma variável, ou um atributo, que é o update usuário set. Então eu já monto o cabeçalho desse elemento e começo dentro de um try-catch fazer as separações dos itens e verifico nome está diferente de vazio, senha diferente de vazio e usuário diferente de vazio. E conforme ele vai me respondendo isso aqui, eu vou fazendo a concatenação com o que ele for me informando. Marcos, mas não tem chance de não passar nenhum? Não tem, porque eu já tratei aqui, através desse else if aqui, ó, eu já tratei que pelo menos um cara ele está me passando. Então nem que seja com um update dando pelo menos 7 em um campo, ele vai me trazer pelo menos um, tá? Então não tem perigo dele pelo menos não entrar em nenhum deles. Ele vai entrar em pelo menos um desses caras, tá bom? Bom, ele terminou, ele montou a query concatenando, tá vendo? Ponto igual, então ele concatena. E aí aqui eu criei um atributo chamado query final e montei a query em si, ó. O que é essa query? É a query atual. O rtrim é que ele tira um elemento à direita, então ele tira a última vírgula, porque ele vai, ó, tá vendo? Ele vai montando aqui, ó. Update set, usuário 7. Se tiver nome igual a nome, vírgula. Vamos supor que só tem esse cara. Se tiver só esse cara, vai estar com uma vírgula aqui, ó. Então o que o rtrim faz? Ele vai aqui olhar e tira essa vírgula fora e monta o comando certinho. E concatena com quem? Com o usuário que eu passei. Feito isso, eu monto a query inteirinha do meu update. Tá certo? Feito isso, eu executo o mesmo e verifico se atualizou. Se atualizou, se teve linhas afetadas, ele vai dizer lá para mim, ó, usuário atualizado corretamente. Tá vendo? Caso contrário, eu vou dar aquela mensagem, houve algum problema na atualização da tabela de usuário. Ponto. Fiz. E aí submeter no endpoint no Insomnia. Então vamos lá. Algumas simulações. Se eu passar pelo menos o admin aqui, ó. Então se eu vir aqui no meu Insomnia. Alterar. Se eu passar só admin, ó, que nem tá ali, ó, tentar submeter, ó, ele fala que pelo menos um dos parâmetros precisa ser passado. Tá vendo? Então, ou seja, ele está dizendo que pelo menos um desses caras eu preciso atualizar. Aqui, eu só não vou tirar aqui, senão vai azedar meus outros exemplos, tá? Mas eu vou mostrar aqui pelas notas de aula. Se eu limpar tudo, ó, ele vai me forçar, o usuário não está sendo informado, tá? Aí depois, o que eu estou fazendo? Eu vou usar esse banco de dados aqui como nossa brincadeira, tá vendo? Aqui está Marcos Costa, tá vendo? Eu vou fazer uma alteração, o usuário tem que passar, lembre-se disso. Eu vou mudar de Marcos Costa para Marcos Costa de Souza, e não estou passando senha nem tipo de usuário, tá vendo? A minha senha está aqui criptografada, que está admin 123, aquela padrão, e o tipo de administrador. Eu submeti o comando, ele atualizou, segundo a informação dele, e eu fiz um select na base de novo para enxergar o que aconteceu. O que ele fez? Ó, ele manteve todos os dados, tá vendo? E modificou somente o meu nome.
tá? O que eu fiz aqui agora? Eu peguei agora e mudei a senha, tá? Admin 123, eu mudei para 123 admin. Submeti, ele atualizou corretamente. Na hora que eu vou na base, percebam que essa senha aqui, mesmo criptografada, ela está diferente dessa, ó, tá vendo? 019 aqui é D829, tá vendo? Já modificou a senha, então a senha ele modificou, porém da teclia ficou, o meu nome permaneceu aquele primeiro que a gente fez e a minha conta administrador também, tá bom? E o tipo de usuário. Então agora eu só vou alterar o tipo de usuário. Ele atualizou e agora ó, meus dados todos permaneceram e agora de um usuário administrador eu fui transformado num usuário comum. Tudo bem? Era isso que pedia o segundo exercício, pessoal. Então assim, o segundo exercício ele exigia um pouco mais de implementação da nossa parte, porque aí a gente tinha que mexer agora na camada de controle, né? E na camada de modelo. Mas não foi nada assim tão crítico, com uma modificação de dia a dia, né? Marcos, qual que esses dois primeiros exercícios, né? Vamos supor que se a gente tivesse uma empresa real no dia a dia, tal, como que eu dito o tempo de modificação? Vou codificar isso. Você vai estar respondendo a alguém e essa pessoa, olha, eu preciso alterar, vamos seguir só o primeiro e o segundo exercício, né? Quanto tempo a gente demoraria para poder fazer essas duas implementações? Bom, gente, vamos lá. Isso difere de expertise para expertise de profissionais. Não é aquela coisa assim, nossa, aconteceu correndo, né? Depende um júnior, um pleno, um sênior, vai modificar. Além disso, de novo, conta com aquilo que eu falei lá no início, que é eu ter conhecimento da regra de negócio me ajuda muito. E muitas vezes, por mais que o desenvolvedor seja experiente, mas se ele não tem conhecimento da regra de negócio, ele precisa estudar a regra de negócio para poder fazer essa alteração, ele vai perder tempo. Por quê? Ele vai gastar mais tempo, melhor dizendo. Porque ele precisa conhecer algo para poder saber no que mexer para depois mexer. Né? Às vezes mexer não é o problema, é entender onde e como. Bom, se é uma pessoa que tem uma experiência, que já sabe o que está fazendo, tem conhecimento da regra de negócio, eu creio que em uma meia hora mais ou menos daria para ele fazer todas essas alterações. Tá? Mas isso é muito abstrato a gente falar isso, tá? A gente fala um pouco pela experiência, tá? Conhecendo a regra de negócio, sabendo onde tem que mexer, modificar, deixar rodando isso aqui, sem erros. Atendendo o que foi pedido? Creio que uma pessoa com experiência, com conhecimento de regra de negócio, consegue aí em 30 minutos, mais ou menos, 40 minutos, consegue implementar isso aí de uma forma tranquila, tá? Mas, de novo, isso vai de cada um, tá? É só pra gente poder mensurar. Puxa, Marcão, você deu tempão pra gente fazer essa atividade? Sim, claro, até porque a gente tá numa fase de aprendizado, né? E de repente eu tinha que fazer vocês entenderem e forçar vocês, eu acho melhor dizendo, a buscar uma solução própria, né? Para tirar um pouco vocês da zona de conforto, né? Para que vocês possam correr atrás das soluções, ok? Então esse aí é o segundo exercício que a gente tinha pedido. Indo agora para o terceiro exercício. O terceiro exercício, ó, a gente vai fazer a correção do terceiro e quarto junto, tá? E eu já vou explicar por quê. Vamos lá entender o que é o terceiro e depois o que é o quarto exercício. O terceiro exercício fala que lá no método de desativação, lá na M usuário, ele pede para que a gente faça uma verificação antes da gente cravar a desativação do usuário. É verificar se ele já está desativado, para não fazer a mesma atividade duas vezes. Tudo bem?
Em contrapartida, o quarto exercício fala que nesse mesmo método, a gente não deve permitir que usuários do tipo comum desativem o usuário. Só administradores poderão. Então, o que eu estou tentando pôr aqui? Eu estou tentando pôr uma regra dentro do meu sistema, tá certo? E essa regra dentro do meu sistema está dizendo o quê? Que somente quem vai alterar isso é um usuário tipo administrador. Atualmente, o que está acontecendo? Eu passo o usuário, ele vai lá e desativa ele e acabou. Tudo bem? Nesse nosso agora, não. Além da gente verificar antes, vamos desativar alguém, vamos ver se ele já não está desativado. Porque não, se já está desativado, não vou desativar, não tem sentido. E segundo, só administradores poderão fazer isso. Tá ok? Então, só para a gente deixar isso no nosso radar aqui, no caso. Rodando aqui as notas de aula, indo lá para onde a gente implementou a solução. Vamos primeiramente tratar a controller do usuário. Beleza? Então, a controller do usuário, lá no método... não no método, né? Perdão. A gente vai ter que trabalhar com o usuário login. Vou até pôr negrito aqui que eu tinha esquecido. Negrito. Por quê? Olha lá, vamos lá na nossa controller usuário. Lá na nossa controller usuário, lá em riba, olha só, a gente está implementando mais um atributo, que é o usuário login. Por quê? Lembra? A ideia é que quando esse sistema estiver pronto, a gente vai ter alguém que vai autenticar pelo login, lembra? Vai logar nesse sistema e nele, a gente sabendo quem é o usuário, a gente vai conseguir puxar tudo que for em relação a ele. Nome, data de criação, senha e o tipo, que é importante para o nosso caso agora, para essa resolução. Então, o que a gente vai implementar? Mais um atributo usuário login aqui. E óbvio que não menos importante, eu vou criar meus getters, o meu getter login, usuário login, e o meu setter, usuário login também, que é o que eu estou demonstrando aqui. Ó. Assim, dessa forma, a controller já está preparada com questão desse atributo novo que entrou na brincadeira. Então, toda análise que a gente tem que fazer que é importante. Quando for entrar algo, e esse algo que for entrar de atributo, eu estiver usando a regra de encapsulamento, que a gente viu lá em Java, depois a gente viu aqui em PHP lá no começo, estamos dando continuidade agora, eu preciso fazer encapsulamento aqui com getters e setters e deixando o meu atributo privado na classe. Ó. Bem? Feito isso, ele está pronto para a gente seguir. Então vamos lá. Agora, o próximo passo é modificar o método desativar, já existente, conforme a seguir. Verificaremos a helper como elemento adicional. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu vou lá no método desativar da minha controller. Deixa eu ver aqui, desativar. E o que eu tenho agora aqui nos meus tratamentos aqui? Eu coloquei alguns caras. Ó. O usuário que pediu a desativação não é um administrador, que é o retorno 3. 4. Usuário inexistente na base. E 5. Usuário já desativado na base. Tudo bem? São os retornos possíveis que a gente vai ter. Então, isso aqui é uma junção entre o que a gente está implementando na controller e o que a gente vai fazer na model e trazer para o meu front ou para o meu Insomnia como retorno, ok? Então, o que eu fiz aqui? No meu array, na lista aqui, eu aumentei. Antes estava passando só o usuário, agora estou passando o usuário login, que eu chamei. Top. Faço a verificação dos parâmetros para ver se ele está me passando esses caras. Dando tudo certo, faço os setters de usuário e usuário login. Faço críticas do tipo, o usuário está passado? Tá. Usuário login, está passado também? Tá. Então, beleza, continuo. Caso contrário, usuário não informado ou usuário logado no sistema não informado.
Então ele tem que passar esses dois parâmetros para mim. Tudo bem? Deu tudo certo aqui, o caminho feliz, beleza? Ele vem para o else aqui e chama M usuário e chama o método desativar. O método desativar antes estava somente com um cara, só com o usuário. Agora a gente está colocando mais um, que é o usuário login. Tudo bem? E aí ele faz o retorno aqui, aquelas coisas que a gente já tratou. Os campos não informados não correspondem, ou deu algum problema no try-catch aqui, de acordo com aquilo que a gente viu. Ó. Ok? Indo para o usuário, dentro do método desativar, que é o que está aqui. Ó. Agora, bom, vamos lá. Vamos pensar agora um pouco aqui. Ó. Desativar. Galera, vamos lá entender. Bom, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer nesse método de desativação. Lembra? De acordo com o que o exercício está pedindo. De acordo com o que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo que... O que a gente faça? Que a gente verifique se esse cara já está deletado. Perfeito? E também se o cara que está tentando desativar como usuário logado do sistema é um administrador. Bom, se a gente for pensar ao pé da letra, vamos pensar aqui juntos, são duas ações que eu estou querendo tomar dentro de um método, de uma terceira. Então, imagine assim, eu tenho a ação de desativar, que é uma das ações, só que dentro dessa ação de desativação eu tenho mais duas outras que estão acopladas, que é o que? Verificar. De novo, tá? Desculpa ser repetitivo, mas só para a gente entender. Para a gente verificar se esse usuário já está desativado e se esse usuário é diferente de comum, ou seja, se ele é um administrador do nosso sistema. Em via de fato disso, aqui nas notas de aula, eu coloquei na model aqui, M-usuário, é bom que eu vou explicando, eu vou colocando as coisas aqui que eu gosto de deixar em negrito, cara. Algumas coisas eu pulei. Bom, na model M-usuário, o método desativar, a gente vai estar recebendo dois parâmetros, certo? De novo, sendo o usuário ser desativado e quem está pedindo a desativação. Pensando em otimização de código e aplicando conceitos de orientação a objetos e boas práticas, isso que a gente vai tratar numa boa prática, o que a gente pensou? Como duas ações. A gente vai criar mais dois métodos dentro da classe de usuário, na M-usuário, na model. E olha só, como são métodos auxiliares, por que eu estou chamando métodos auxiliares? Porque pensa assim, ó, o desativar é o principal. Dentro dele eu tenho mais dois métodos. Esses dois métodos estão sendo auxiliares para que esse cara funcione, correto? Então, eu chamei de métodos auxiliares, tá? E aí, como eles vão precisar só rodar dentro da classe M-usuário, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles como privado. Eu não vou deixar esses métodos como públicos para ninguém consumir de forma externa. Eu vou deixar ele privado para poder somente a classe M-usuário utilizar quando necessário, que é o caso agora da desativação. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? A parte, eu nem criei o método desativar ainda. O método desativar já existe aí na codificação de vocês. Mas a gente está criando um método verificar administrador. Tá vendo? Esse método verificar administrador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse usuário aqui, ó, que é o usuário login, que está sendo passado. Deixa eu só tirar aqui a minha imagem grande. Aqui, ó. Esse usuário que a gente vai modificar aqui, que é o usuário login, que lá na minha controller é esse cara aqui, ó. Eu vou fazer um método lá na M-usuário só para verificar se esse cara que ele está passando é um administrador. Só isso, mais nada. Então o que eu fiz aqui, ó? Coisa bem boba, bem simples, mas que é, ó, private function. Percebam que a gente sempre estava com public function. É uma função que só vai verificar o administrador. Eu preciso só verificar dentro desta classe aqui. Mais lugar nenhum. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma query. Eu estou fazendo um select na tabela de usuários, passando o usuário, que é o que eu quero que ele verifique, e que ele seja do tipo administrador e mais ainda, que ele esteja ativo. Tudo bem? E aí ele só tem duas respostas a me dar. Achei cara ou não achei ou achei.
Se ele achou, ele vai me não achou, perdão, ele vai me retornar 0. Se ele achou, ele vai me retornar 1. Então, de novo, nós só fizemos um método para validar se esse elemento é um administrador ou não. O bom disso, além de boas práticas, se mais para frente a gente precisar criar mais métodos dentro dessa classe, que precisam verificar se o usuário é administrador ou não, o método já está pronto. Só basta eu instanciar ele e pedir o retorno, mais nada. Tudo bem? Esse é para verificar se o usuário é admin. O outro é o valida usuário. Esse valida usuário, o que ele vai fazer? Eu somente vou passar o usuário. É perguntar para o banco, ó, tem o usuário Chiquinho aí, tem esse cara aí? É isso que eu estou perguntando para ele. E aí ele vai me dar algumas respostas. Primeiro, isso está lembrando o login lá, né? Guarda aí. Não trouxe resultado algum. Então eu já falo, ó, eu não tenho nenhum usuário nessa base de dados. Esse usuário não existe. Ok? Pus lá Chiquinho, achei. Aí eu verifico o status. Olha lá, se o status for deletado, eu retorno. Usuário já desativado na base de dados. Lembra que na controller, um dos itens que a gente ia verificar é o código 5, olha lá. Já desativado. Olha que beleza. Se não, é o usuário correto. Ok? Top? É isso? Deu para entender? Então, eu faço essa mescla e aí ele me dá esse resultado e está tudo certo. Então, o que eu acabei fazendo? E, perdão, esqueci até de falar, ó lá, private também. Ó. Private no valida usuário e private no verifica admin. Então, são dois métodos, pessoal, que são privados da classe do usuário e só serão executados ali dentro. Como métodos auxiliares do desativar, que a gente vai bater nele agora. Tá ok? Vamos lá para o método desativar, então? O método desativar, deixa eu pôr aqui até no meu código aqui, desativar também, vai ficar igual. Olha só, eu coloquei as setas para sinalizar aqui tudo. Olha só que interessante. Então eu passei o usuário e o usuário login. De onde vem esse cara? De novo, daqui, ó, da controller. Daqui, ó. Tudo bem? Tá vindo daqui. Tá. O que eu faço primeiro? A primeira coisa que eu vou verificar, até para ganhar tempo, é verificar se o usuário que ele me passou do usuário login é um administrador. Então o que eu estou fazendo? Eu pego um atributo do retorno admin, mando ele executar o verifica admin, usuário admin, o usuário login, perdão. O que ele entra aqui? Ó? Ele vem nesse método e faz essa verificação. E retorna 0 ou 1. 0, azedou o pé do frango. 1 é administrador. Olha lá. Aí eu pergunto, ó, esse retorno admin é 1? Se for 1, o cara é administrador. Então eu posso executar. Se não, código 3, ó. O usuário não é administrador. Não pode excluir. Eu fui até grosso aqui. Tudo bem? Mas deu bom. O cara é um administrador. Top. Entrei aqui. Agora eu vou ver o usuário. Tudo bem? Olha lá, retorno usuário é igual ao que? O desvalida usuário passando o usuário. Aí ele vem para esse método aqui, ó. Passa o usuário, consulta, faz as verificações e me dá o retorno 4, 5 ou 1. Tudo bem? Aí eu verifico 1. Por que o 1, Marcão? Porque o 1 é o cara que está correto e ele não está desativado e também ele existe na base. Então ele chegou aqui, ó. Que eu faço o update usuário set status igual a D, onde o usuário seja o usuário que eu passei aqui. Fez isso, caminho feliz. Marcão, não deu qualquer código diferente de 1. Ele vem para o else aqui e ele me dá o retorno do código e da mensagem. O que é esse retorno usuário código e retorno usuário mensagem? São esses dois elementos aqui, ó.
Porque dependendo da situação ele vai me retornar o 4 ou o 5. E o que eu faço? Como ele já vai me trazer padrão isso, eu só vinculo aqui o array de retorno e passo os dois elementos. Então, dependendo do que ele me retornar lá, eu já trago a frase e o código pronto para atender os códigos aqui, ó. Códigos já desativados ou dados não encontrados. Tudo bem? Testando os endpoints que a gente fez aí, né? Então, olha lá. Vamos levar em consideração o que a gente implementou agora. Então, olha lá, desativar. Então, eu passei aqui, eu vou levar em consideração esse banquinho aqui, tudo bem? Então, o Marcos Costa é um admin, o usuário dele é admin, né? Perdão, que está como tipo administrador. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou desativando o usuário Arthur, que é o de baixo, e o usuário de login é o admin, ou seja, o cara que está logado no sistema naquele momento. Mandei submeter, ele fala, usuário desativado corretamente. Por quê? Eu sou o admin, ele veio naquele método, verificou que eu era um administrador, e eu fui lá e desativei o outro usuário que também já existia na base. Tá ok? Voltando ao cenário anterior, o que eu fiz? Eu atualizei aqui e voltei o Arthur para ativo de novo, só para mostrar o segundo endpoint. E inverti, ó. Coloquei o usuário admin e coloquei o usuário login como Arthur. O Arthur logou. Mas lembrando que o Arthur é comum, beleza? Submeti, o usuário não é um administrador. Não pode excluir. Tudo bem? E o terceiro elemento, vamos supor que o usuário já esteja desativado. Eu passo o usuário Arthur e admin, que é a primeira situação, ele verifica lá e vê o que ele é. O usuário já desativado na base de dados, ou seja, ele não atualiza essa desativação. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, assim, esse é o terceiro e quarto exercício que eu tinha aplicado para vocês, pensando nisso, tá? Falei, caramba, como um ou outro se complementa, até nas explicações que vocês davam para mim aí no momento da correção, vocês faziam isso, e não sei se vocês percebiam. Mas vocês faziam dessa forma. Por quê? Porque um exercício complementa o outro, né? Ficaria ruim de eu fazer um... Ah, ó, Marcão, tá aqui esse aqui que você viu 4 e é o 5 que é modificar. Então teve gente que... A maioria da galera já pegou e matou 2 coelhos com a cajadada só, que é o propósito desse exercício aí. Tá ok? Beleza? Fechado? O quinto exercício. O quinto exercício nada mais é do que montar o endpoint lá no Insomnia, né? O good completo, e teria que ficar algo do tipo que eu estou demonstrando em tela aqui, ó. Post, get, Nossa, me fugiu o nome aqui agora, gente. Pera aí. Ave Maria. Patch, desculpa. Patch e o del, tá? Beleza? Também já são 11, quase 11h30 da noite, mas vamos lá. Tá? Então, ou seja, a gente montou os endpoints dentro do Insomnia tranquilamente aí, sem problema algum, tá? Agora, uma proposta até... Então assim, resumindo, para a gente poder fechar essa parte dos exercícios. Os exercícios eram basicamente isso, né? Obviamente que tiveram alguns que fizeram de uma contextualização diferente. Tiveram alguns alunos que fizeram camada de procedimentos de model dentro de controller, né? Que nem acesso direto a banco, essas coisas. A gente recomenda que isso não aconteça dentro do padrão MVC, tá bom? São algumas observações que eu tive. E uma coisa que poderia ter feito também, o pessoal pensava em quebrar em outros métodos, em métodos auxiliares, que foi o que a gente explicou aqui no terceiro e quarto item aqui dos nossos exercícios, né? Agora,
eu pus mais um tópico aqui, ajustando as coisas. E queria trazer aqui pra gente alguns elementos que eu entendo importantes. Eu estou falando com vocês e estou formatando as coisas aqui, porque é material fresco, então não tem problema nenhum a gente ajustar enquanto grava aqui, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma reflexão da galera que acompanha as aulas, né? Está tendo as aulas conosco lá na faculdade. Galera, vamos lá, ó, vamos lembrar, eu até fiz algumas interrogações aqui, né? Vocês repararam que nessa classe usuário, todas as atividades com relação ao usuário estão nela, correto? Por quê? Não, Marcão, você ensinou lá na orientação objeto, o que é objeto, tem estado, comportamento, e tem que estar tudo junto, não, tal. É isso, é isso. É exatamente isso. Mas sabia que a gente pode ainda melhorar as coisas? Olha só, vamos recordar lá no começo das nossas aulas, que a gente criou uma controller login, lembra disso, galera? E uma M-acesso, uma model M-acesso. Vocês lembram o que esse cara fazia? Esses caras faziam o quê? Ele pegava o usuário e senha, que teoricamente viria de uma tela de login, e batia na base de dados consultando e me retornava. O usuário validar, é logado, o usuário e senha inválido. Agora, pra gente parar para refletir, esses caras não pertencem ao usuário? Se eles pertencem ao usuário, por que ele está separado? O que eu quero dizer com essa separação é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Voltando aqui, ó. Por que aqui eu tenho uma controller login e uma controller usuário, uma M-acesso e uma M-usuário se eu estou falando todo mundo de usuário? Tudo bem? Então o que a gente pode fazer neste momento? Caramba, então a gente pega o que está lá em login e o que está em M-acesso e joga tudo para dentro do usuário. Aí fica tudo organizado. Está tudo dentro do usuário, tudo bonitinho, configurado. Tudo codificado, tudo alocado de forma correta. Certo? Então, o que a gente pode estar pensando em fazer nesse momento aqui? É complicado fazer isso, porque eu vou ter que refatorar o código e tal. E, putz, isso aí pode ser complicado? Depende. De novo, vem aquilo lá. Putz, eu tenho conhecimento da minha regra de negócio, do que eu estou aplicando? Tenho. Se você tem conhecimento disso, fazer esse trabalho é muito simples. É muito tranquilo. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Então vamos lá. Mas olha como é simples. Primeiramente vamos na controller login e pegaremos o método logar, copiar o mesmo e colocar na controller usuário. Só isso, Marcão? Só. Eu até deixei na tela aqui, até abri aqui, ó. Peguei na login, pegar o método logar que está aqui e pôr para cá, ó. Então veja bem, usuário, login. E na model, fui lá no valida login e joguei o valida login para M-usuário. Aí se você for aqui desse lado agora, vou fechar o login aqui, só vou deixar o usuário e M-usuário. Se você perceber aqui, ó, aqui na usuário agora tem o método logar, que eu copiei, que nem você precisa aí, eu joguei para cá, ó. Tá todo o método aqui, ó. E na M-usuário, ó o valida login aqui também. Marcão, você trocou, você reprogramou, você codificou, fez código diferente de alguma coisa, mudou uma linha, fez qualquer coisa. Galera, não fiz nada. Só peguei aquela coisa que a gente implementou no exercício número 1, tudo bem? Que a gente teve que mexer lá nas controllers e na controller, perdão, e na model respectiva, que é
a controller login e aí me acesso. Peguei aqueles métodos do jeito que estavam lá, copiei e colei dentro da minha estrutura aqui. Aí vem a pergunta, Marcão, você fez isso, tá tudo certo? É só rodar o endpoint que vai funcionar? Não, eu preciso mexer agora, que eu te falei aqui, lá no endpoint no Insomnia. Vamos lá? Aqui, ó. Vou bater no Insomnia aqui. Vamos ver aqui como está o meu Insomnia. É que aqui eu já modifiquei a brincadeira. O que eu estou fazendo aqui? O Insomnia atual de vocês aí tá o quê? Tá o login aqui, ó. Tudo bem? Que é o que sempre rodou. A única coisa que você vai precisar fazer é passar para o usuário. Caramba, eu posso pegar o mesmo endpoint, Marcos, e modificar. É a única coisa que você vai mexer. Vai dar o mesmo resultado. Tá vendo? Só modifiquei a controller, tá vendo? Dá o mesmo resultado. E aí o que você pode fazer depois, ó? Transformar tudo isso aqui, ó, em um endpoint só do usuário. E eliminar o login, ó. O login está aqui, ó. Eu posso catar aqui a login e deletar, ó. Ah, eu não preciso mais dela. Porque ela já está aqui, ó. Copio, arrasto, faço qualquer coisa. Jogo o endpoint para dentro do usuário. Tá aqui, ó, login. Vou submeter aqui, ó. Lindo, ó. Usuário. Acabou. Marcão, voltando pro projeto, Marcão. Lá na M usuário. Então você está querendo dizer que eu posso catar esse cara login e deletar ele? Posso. Posso pegar essa M acesso aqui e deletar ela aqui também? Posso. Marcão, vai funcionar meus endpoints lá agora do jeito que tá? Não mudou. Consultar. Consultei. Alterar. Pela senha. 1, 2, 3 da Silva 4. Normal. Tudo bem? Então eu organizei meu código. Olha só que beleza. Então o que eu fiz aqui, ó? A parte de logar sistema está dentro de usuário, é uma ação que pertence ao usuário. Que vai na M usuário, na modo de usuário e acabou. Perdão. Eu tava com a minha imagem aqui, agora eu tô vendo. Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu voltar as coisas aqui. Deixa eu ver se consigo voltar aqui, galera. Não consigo. Mas o que eu fiz aqui? Desculpa. Lembra que tinha a classe login. Eu apaguei. Na model, a M acesso. Eu apaguei também. Tá vendo? Eu apaguei também. E o que aconteceu? De novo. Voltei aqui agora. Eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Olha lá. Eu fiz a login, tá vendo? Usuário sem inválidos. Por quê? Porque eu alterei a senha. Agora eu nem lembro mais a senha que eu coloquei. Mas vou alterar aqui, ó. Só para mostrar pra vocês. Alterei, ó. 1, 2, 3 da Silva 4. Vou alterar a senha para 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha lá, de novo. Vou voltar agora lá no login, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha lá. Então, ou seja, galera, não modificou. Eu organizei meu código, agora falando certo, né? Eu organizei o meu código, os meus endpoints bonitinho. Ah, mas eu tenho 2 gets aqui. Não tem problema, poderia ter 50, poderia ter 2, 3 post, 3 del, não tem importância. O importante é que isso aqui está organizado dentro do contexto do meu programa. E entender também que o que a gente fez aqui nada mais é que uma organização no nosso código, tá? Então esse aqui foi um bônus que eu quis dar no final para que vocês pudessem deixar tudo certinho,
desta forma aí para a gente poder dar andamento das aulas, tudo bem? Então assim a gente termina a correção da nossa atividade. Passado para vocês como desafio nesse começo de semestre, como P1, tá? Nossa, a garganta secou, peraí, povo. Então qual que é o nosso objetivo agora? Eu vou disponibilizar, já vai estar disponibilizado para vocês quando vocês estiverem vendo esse vídeo desde o começo, essas notas de aula com essa atualização. Eu vou subir também um arquivo zipado com a estrutura desse projeto da forma que ele tá, que eu confeccionei, tudo bem? Para que a gente possa dar andamento das aulas nas próximas semanas aí, tudo bem? Então eu vou partir desse ponto das minhas notas de aula, tá? Ah, Marcão, mas para seguir as suas aulas aí para frente aí que você vai colocar, né? Eu vou ter que ficar com código igual ao seu? Acho que é a pergunta que a galera faz, né? Não, não necessariamente, tá? O que a gente vai aplicar daqui para frente, não. Mas pensem que sempre o que for adaptado à aula, o que eu for ensinar em aula, eu vou usar a base desse meu código, tá? E aí vocês podem continuar usando a estrutura de resolução que vocês fizeram. Vocês precisam estar com as resoluções prontas, porque P2 e P3 obviamente vão vir encabeçadas por isso daqui, tá? Então eu vou levar em consideração tudo que a gente for fazendo em aula, tá bom? Então era isso. Eu acho que, eu creio que nesse período de aula deu pra gente, bastante coisa, né? Bastante alteração. De novo, né? E aí só pra gente fazer uma reflexão final aí. Ah, Marcão, e aí? Você acha que todo esse código, né? Toda essa readequação que você fez, tal, né? E aí, quanto tempo, né? Ah, galera, eu acho que não passaria de 2 horas de implementação disso tudo que a gente fez aí, tá? 2 horinhas eu acho que são mais do que suficientes, levando em consideração tudo que eu falei, tá? Ah, professor, mas eu demorei 2 semanas, 3 semanas, quase não consegui te entregar. Galera, é normal, tudo bem? A gente está num processo de desenvolvimento de competências, de conteúdo, de conhecimento, tá ok? Isso é normal. É legal passar essa referência, eu não estou passando aqui para vocês com a ideia de que vocês, pô, então Marcão, o próximo exercício ele vai dar no início da aula e pedir para entregar no final. Não é isso. Não é isso, veja bem. O meu papel aqui, como sempre falo para todos os meus alunos, é tentar passar para vocês a melhor forma do que as coisas acontecem e tentar simular e trazer o que o mercado de trabalho, o que você vai vivenciar no dia a dia dentro de uma empresa, tá ok? Isso aí é um pouco da experiência que a gente tem, que a gente consegue trazer para mostrar para vocês. Mas para chegar nessas 2 horas, né, que eu estou falando para vocês aí, que pode ser que um profissional gaste, e aqui é tudo chutão, é questão de experiência só, tá, que eu estou falando. Isso é o tempo que vai fazer você maturar, chegar nele, tá ok? As técnicas que tu vai utilizar, o tempo que tu vai investir para fazer isso. Então isso difere muito de ser humano para ser humano, de profissional para profissional, tá bom? Então, pessoal, não se preocupem quanto a isso, tá ok? Porque de repente o aluno fica preocupado, nossa, mas o Marcão falou que foi em 2 horas e demorei 3 semanas, cara. De novo, isso é só uma questão para que vocês comecem a ter a base. E óbvio, né, pessoal, vocês sabem, eu dou tempo para vocês porque eu sei que vocês estão num processo de amadurecimento, de aprendizado. E precisa de tempo para estudar, para entender, codificar, errar diversas vezes para poder acertar uma, pedir ajuda do colega, pedir ajuda de fóruns, do chat GPT, que o pessoal pede aí, que até alguns confessaram aí durante as aulas, durante as correções, só professor, eu fiquei com dúvida em tal coisa, eu perguntei lá no chat GPT o que faz, de que forma eu poderia fazer tal coisa. De novo, galera,
É legal essa sinceridade, eu acho legal, mas eu deixo claro, desde o começo das aulas, desde o chat GPT é uma ferramenta, tá ok? Ele não é algo abominável que a gente tenha que queimar, né? Não é isso. A gente tem que usar como uma ferramenta para que a gente possa aprender, né? É uma ferramenta a mais que a gente tem e ela é muito bem-vinda se a gente usar com sabedoria, com inteligência ao nosso favor também. Beleza? Galera, então espero ter conseguido passar o conteúdo. Eu achei importante. Tem mais alguns comentários que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso presencialmente em sala de aula, aí na próxima semana, tá? E tentem já implementar, deixar isso como base. De novo, nas notas de aula vão estar aí, eu vou deixar uma pasta, um arquivo zipado, ok? Com a base deste projeto, já refatorado, sem a acesso e sem a login, mas desse processo para frente, tá ok? Galera, quero agradecer aí a todos que estiveram aí na aula. Ajuda, né? Pode dar um like aqui no vídeo, tá? Pode pontuar alguma dúvida, algum comentário que tenha aí, eu estou à disposição. Essa é uma aula que foi feita para o pessoal da FATEC de São Roque, tá ok? Eu coloquei as marcas aí. Mas é um conteúdo aberto. Quem quiser ter acesso a essas notas de aula que eu vou estar disponibilizando no Teams para o pessoal lá da FATEC, pode estar pedindo para a gente aí também, que a gente disponibiliza, a gente ajuda, tá ok? Não tem problema algum. Tá bom, galera? Obrigado, valeu e até uma próxima aqui no nosso canal. Um abraço, valeu!